Olá a todos! Vamos começar então mais uma aula de Metodologia de Pesquisa em Saúde, módulo 1, no qual a gente vai estar abordando hoje a questão das fontes de informação para a pesquisa. Qualquer lugar que eu vou buscar as informações é confiável? Eis a questão. E os objetivos da aula de hoje é apresentar a existência das fontes de pesquisa, sua origem e aplicabilidade, e como se deve se proceder para fazer adequadamente uma pesquisa bibliográfica. E trabalhar a questão da qualidade das informações científicas, pois existem muitas questões que comprometem a confiabilidade da mesma. Não é porque é artigo, não é porque é publicado que pode ser confiável. Temos que ter uma análise crítica de cada um dos artigos que nos chegam em mãos. Bom, com relação à pesquisa, não é uma etapa tranquila e fácil. Ela exige que o pesquisador tenha uma disposição muito grande para se dedicar a esta atividade. Então, a busca pela informação científica ela passa por uma tarefa que tem que ser bastante cuidadosa, ou seja, analisar inicialmente o resumo, como é a metodologia do resumo, se faz sentido ou não, se está dentro de um prazo de confiabilidade, entre outras características, incluindo a questão dos conflitos de interesse. É um trabalho que requer um respeito, né, à pesquisa alheia. Não podemos, né, cair no erro de cometer plágios às vezes. Temos que realmente ler, refletir, ter uma compreensão, extrair a compreensão, estando de acordo com o que a gente propõe na nossa pesquisa e assim redigir um texto adequado. A seleção tem que ser criteriosa, como eu falei inicialmente, né? O cuidado passa pela seleção dos artigos, que inicialmente é pelo título, depois pelo resumo, depois pelo próprio artigo, analisando principalmente a metodologia empregada e os resultados da forma como são apresentados. E é um trabalho que exige empenho, constância e um estímulo constante, sendo que o principal estímulo realmente é buscar a resposta para a grande pergunta de pesquisa no qual vocês estão trabalhando e buscando a solução. E ainda com relação à busca pela informação científica, sempre é importante ter um norte, um propósito. Por isso que as etapas de definição do tema e de pergunta da pesquisa têm que estar mais claras possíveis e já definidas de preferência, porque tudo tem que girar em torno da pergunta de pesquisa, das respostas que vocês querem encontrar e de qual a solução para o grande problema que está sendo investigado. A busca pela informação científica tem que ser metódica, não é uma coisa aleatória, jogar palavras aleatórias e sair encontrando artigos. É necessário demonstrar, inclusive, no método de pesquisa de revisão bibliográfica, como ela foi feita, de forma que qualquer pessoa que tente repetir chegue a resultados semelhantes. E ela precisa ser cuidadosa, ser anotada, ser registrada, porque se não tiver esse cuidado, mais para frente pode faltar algumas informações, algumas referências, ou aonde eu li aquilo, que geralmente compromete o trabalho e gera um desgaste na necessidade de talvez ter que fazer um retrabalho com relação à atividade. E para acessar uma pesquisa é preciso ir à fonte. E nós temos diversas fontes de informação, desde as mais populares, como o Google, passando por outras um pouco mais sofisticadas, até chegar àquelas que são realmente de caráter científico. Então é importante nós termos em mente o que é uma fonte de informação. É qualquer recurso que responda a uma demanda por parte de usuários que buscam informações científicas. Então, a fonte de informação que eu busco ela tem que ter um caráter científico. Eu não posso usar fontes de informações gerais para encontrar informações científicas, porque a chance de eu ter um desvio ou de acessar trabalhos com pouca qualidade é considerável. E só para ressaltar, né, que as fontes de informação científicas são livros, artigos, periódicos, revisões sistemáticas, dissertações, teses, entre outras, do qual existe uma hierarquia que a gente irá ver mais adiante, que são realmente o que deve ser usado para uma pesquisa científica. Blogs, sites gerais, revistas de circulação geral,
não devem ser usados para uma pesquisa científica, em função do grau de confiabilidade. Então, acessar a pesquisa é necessário saber aonde encontrar. E quando a gente encontra a fonte de informação, ela pode ter organizações distintas, que são feitas para facilitar a vida do pesquisador. E basicamente essa organização ela parte por uma divisão, né, do qual nós temos dois tipos principais de fontes: a fonte primária e a fonte secundária. A fonte primária é produzida pelo próprio pesquisador que teve contato com os dados. A secundária já é uma organização de trabalhos do qual um pesquisador extrai informação, não fazendo a pesquisa propriamente dita. Então, o que geralmente nós temos? Um pesquisador que então realiza uma investigação em um dado hospital, imaginando, por exemplo, uma pesquisa sobre AVC e uso de alguns medicamentos. Ele entrevista pacientes, ele intervém, ele analisa o exame dos pacientes e produz um artigo. Esse artigo é uma fonte primária, que tem qualidade. Por quê? Porque está publicado em uma revista científica que passou por uma avaliação de outros pesquisadores que credenciaram aquele artigo a ser, então, publicado. Esta é uma das grandes diferenças da questão da fonte de pesquisa científica. Ela é respaldada por outros pesquisadores que avaliam a questão da qualidade da pesquisa. Diferente de uma revista que não é científica, que pode aceitar qualquer tipo de trabalho, ou até mesmo os blogs, onde qualquer pessoa publica qualquer coisa. Então, se eu fiz uma pesquisa sobre AVC e o uso de anticoagulantes, por exemplo, no qual entrevistei pessoas, analisei exames, fiz o estudo de prontuário, seja o que for, eu fiz a pesquisa, eu publiquei os resultados, eu estou expondo uma fonte primária. Pode ser uma dissertação de mestrado também, pode ser uma tese de doutorado, mas as principais são realmente os artigos científicos publicados em periódicos. Aí eu posso ter uma segunda situação. Eu posso ter vários artigos que falam do mesmo assunto. Vários artigos falando do AVC e o uso de anticoagulantes. Eu posso fazer uma pesquisa, tipo uma revisão, coletar os dados, fazer até mesmo um ajuste estatístico de todos os resultados e criar um novo artigo. Que nesse caso seria vários artigos do mesmo assunto, gerando um novo trabalho, do qual, nesse caso, o pesquisador ele não encontrou, ele não teve contato com os participantes que deram origem aos dados da pesquisa, mas sim as pesquisas já elaboradas, mas fez um panorama geral de um determinado assunto. Quando assim temos trabalhos do qual o pesquisador não faz diretamente a pesquisa empírica básica, mas sim analisa resultados de vários outros pesquisadores, incluindo suas metodologias, resultados estatísticos, entre outros, tem-se a produção de um artigo que a gente chama de uma fonte secundária, que geralmente, na área da saúde, a gente recorre a esse tipo de estudo que se chama meta-análise. Análise das análises. Qual é as vantagens de se ter esse tipo de estudo? A vantagem que eu posso ter numa fonte primária é ter o contato direto, porém o meu N, o número de participantes, pode ser um número significativo. Mas, quando eu pego um N de uma meta-análise, eu estou analisando artigos que trabalharam com várias pessoas, e o somatório delas dá um número muito superior. Então, a grande vantagem de você ter revisões sistemáticas e meta-análise é o número de pessoas que participam indiretamente, mas participam do estudo, e que dão mais confiabilidade ao resultado, devido então a essa grande quantidade de pessoas analisadas e estudadas. Então, essas são as diferenças básicas entre fonte primária e fonte secundária. Então, as fontes primárias correspondem ao que, na verdade? São os documentos primários, originados como primeiro ponto de vista de procedência, feitos realmente a partir do que você colhe dos seus dados
prontuário de exame, seja o que for, é uma informação nova e original, do qual pode ser, então, né, artigos científicos, monografias, informações oficiais produzidas pelo governo também se caracterizam como fontes primárias, apesar de não ter o caráter científico, mas assim são consideradas. E existe, né, uma grande quantidade de sites que oferecem esse tipo de informação, né, no qual a gente pode destacar, né, o Medline, o Lilacs, principalmente, né, na área da saúde. Então aqui segue, né, uma lista desses sites, né? Então, dependendo da área, se é psicologia ou dependendo, né, se é localizado, talvez uma coisa mais voltada para o nosso continente, temos então as opções de escolher as fontes primárias de informação. Bom, então as características importantes das fontes têm que ser: não podem ser controladas por editoras comerciais, porque nós temos a questão do conflito de interesse, né? Porque às vezes quem paga não quer que certas informações sejam expostas, né? Nós temos essas condições. E o que é realmente, né, o que deve ser considerado e o que é positivo são os trabalhos que aparecem em anais e congressos. Esses sim podem ser utilizados. Dissertações e teses também são boas fontes, principalmente porque passam pelo crivo de uma banca, dando, né, a certificação de que é um trabalho honesto e correto. E também relatórios técnicos científicos acabam sendo considerados, né, trabalhos corretos dentro do ponto de vista de uma informação primária. Agora, se você se depara com editoras comerciais, evitem esse tipo de informação. E aqui alguns exemplos, né? Como citei, né, nós temos como sites que podem ser acessados, né, o Lilacs, que dá uma privilegiada na literatura latino-americana, onde se encontra, né, muitas questões sobre doenças tropicais, principalmente. Então, quem gosta de fazer uma pesquisa sobre doenças tropicais, né, uma boa fonte de informação a ser utilizada é o Lilacs. Temos, né, o Medline, né, PubMed, que é um dos principais, né, sites para pesquisa, né? Então, na área médica, acaba sendo assim, quase unanimidade o seu uso, devido à sua competência e organização e facilidade de acesso. E, né, trata-se então de uma ferramenta extremamente importante, onde você pode fazer desde pesquisas mais avançadas até mesmo organizar a sua forma de pesquisa que você pretende realizar. Temos também a Cielo, e a Cielo tem uma grande utilidade porque ela privilegia os trabalhos também em língua portuguesa. Então, se você quer fazer uma pesquisa sobre o Sistema Único de Saúde, talvez no Cielo você encontre, né, trabalhos de qualidade que talvez não sejam indexados em sites internacionais, devido talvez uma regionalidade, né, do tema e do assunto. Então também é uma fonte, né, interessante. E não só também pela questão do português, tem também trabalhos em inglês que privilegiam, né, os temas de interesse, né, nacionais, né, que a gente pode estar pesquisando. Chegamos então à fonte secundária. A fonte secundária, então, como eu havia mencionado anteriormente, né, são vários trabalhos que passam por um crivo até chegar ao novo artigo. E temos também, né, a questão do seu conceito, né, que são fontes, né, que fornecem informações sobre documentos primários. Então, são vários documentos primários analisados, né, e são apresentados, então, os resultados que são obtidos, né, para se ter uma harmonização. Isso porque na ciência muitas vezes não tem consenso sobre algum assunto. Então é necessário fazer estudo dos estudos para ver qual é a posição que prevalece frente a uma determinada questão que está sendo estudada. Então, nada mais do que uma forma de reorganizar, né, as fontes primárias com o propósito de concentrar informações necessárias para serem facilmente acessadas. Então, ao invés de você ter que ler muitos artigos para chegar a uma conclusão, você pode acessar um único artigo de um pesquisador que já fez esse trabalho. E, como eu disse anteriormente, né, o grau de confiabilidade, né,
das fontes secundárias acabam sendo superior em função de metodologias que são analisadas, número de participantes que acabam sendo maior, mesmo de forma indireta, entre outras vantagens. Então, nós temos vários sites que atendem, né, esta forma, né, de apresentar os trabalhos científicos. E as fontes secundárias, nós temos os índices, as bases de dados e os diretórios também ligados à saúde, do qual são encontradas, então, né, as informações de uma forma mais ampliada de uma pesquisa de pesquisas já realizadas. E aqui, então, nós temos, né, alguns, né, sites. É aqui que entra muito a questão da medicina baseada em evidências. Então, se a gente quer encontrar uma evidência sobre um determinado procedimento, sobre o uso de um certo medicamento, as fontes secundárias são as mais recomendadas, e há por especialidades também, como pediatria, obstetrícia, entre outros temas. É imprescindível que no trabalho de vocês busquem encontrar algum tipo de fonte secundária para o trabalho de vocês. Então aqui um exemplo, né, de um site que concentra bastante informações na parte de meta-análise e na parte de medicina baseada em evidências. Então aqui segue, né, uma sugestão de site para realizar algumas pesquisas no trabalho de vocês. Bom, e sempre lembrando que os estudos apresentam uma certa hierarquia quanto à sua qualidade, e essa qualidade é mensurada em nível de evidências. Então, além da questão dos artigos que vocês vão buscar sejam recentes, peço também que fiquem atentos à questão, né, da qualidade e busquem sempre estudos de caso controle para cima, para assim nós termos realmente trabalhos, né, com confiabilidade e que realmente sustentem adequadamente a proposta de pesquisa de vocês, ok? Bom, assim então encerramos nossa aula. O objetivo então era apresentar a existência dessas fontes e as características que elas apresentam. Em seguida, vamos ter uma aula então de como aplicar esses conhecimentos de modo a preparar uma revisão de literatura, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e boa atividade. Estará disponível já no curso virtual. Até lá!